Fala, vencedores! Faça um excepcional dia. Espero que todos estejam bem. Gostaria de desejar um excelente final de semana a todos. Gostaria também de parabenizar as mamães, né? Que esse mês de maio é o mês das mães. Gostaria de desejar muita saúde, muitas bênçãos, tudo de bom e do melhor para vocês, né? A gente sabe que o Dia das Mães é todos os dias, não é somente no Dia das Mães, tá? E, inclusive, eu fiquei até alguns dias sem gravar vídeo. Minha esposa também, ela tá grávida, vai ter o nosso segundo filho e praticamente já está nas últimas semanas. Ela tá com 38 semanas, então falta aí praticamente de uma semana, 10 dias para ganhar o bebê. E eu também estou muito feliz, estamos muito ansiosos. O Arthurzinho aí vai ter uma irmãzinha agora. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem para vocês, uma mensagem que está lá na palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 1. Eu gostaria que a gente mergulhasse nessa palavra do Senhor, que eu espero que essa mensagem chegue até você, né? Que ela venha edificar o seu dia, a sua vida, o seu espírito, né? Que ele venha fortalecer a cada dia mais, né? E eu gostaria de ler aqui para vocês, a partir do capítulo 1, né? Colossenses. Essa daqui que eu tô lendo, pessoal, é a versão NTLH, mas eu tenho uma versão ali, Almeida Revista e Corrigida, que eu vou só comparar um versículo aqui com vocês. Então, aqui diz saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta, ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, aos nossos fiéis irmãos em Cristo, que graça e paz de Deus, ao nosso Pai, estejam com vocês. Aí tem outro título aqui, oração em favor aos colossenses. Aí é o versículo 3 agora. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor de vocês têm por todos os povos de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardados para vocês no céu. Versículo 6. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E por isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês, como um fiel servidor de Cristo. Versículo 8. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer, a fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. 13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do Filho amado. 14. É ele que nos liberta, é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Até aqui, pessoal. E eu gostaria de frisar com vocês aqui o versículo 13, né? Que eu vou compartilhar na outra versão da outra Bíblia, né? Está escrito aqui. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Esse é o 13. Aí eu vou comparar com vocês aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, que é a tradicional, né? Que todos leem nas igrejas. E eu gostaria de ler aqui com vocês ela, né? Que aqui diz, ó. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou do reino do Filho do seu amado. E tem algumas outras versões que falam que ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então,
que eu queria trazer para vocês nessa palavra, né? Ali Paulo, ele estava falando com Timóteo, né, que era um fiel servo ali, que andava sempre com ele, era uma pessoa que tinha acabado de se converter, e ele, quando ele se converteu, ele buscava muito a palavra, né? Ele sempre acompanhava Paulo, e depois disso, ele começou a levar a palavra, e eles mencionaram também o Epáfras, né, que foi uma das pessoas que também está sendo usada. Então, ou seja, muitas das vezes a gente acha que porque a gente só vai na igreja no domingo, assim, hoje eu não vou mais só de domingo, antigamente eu ia. Hoje eu vou praticamente todos os cultos que tem lá na minha igreja. Geralmente de terça tem busca ali de oração, aí a gente faz nas casas, nas quintas, no domingo eu vou de manhã, eu vou à noite. Então, ou seja, e muitas das vezes a gente se sente incapaz, que a gente não pode fazer nada, tipo levar a palavra de Deus, falar sobre Jesus para as pessoas. Inclusive, pessoal, nós como cristãos, nós somos testemunhas de Cristo. Mesmo que nós não temos ali um chamado para pastor, profeta, evangelista, mestre ou pastor, você ali tem um chamado de ser uma testemunha de Cristo, para você de fato ali declarar, testemunhar tudo aquilo que o Senhor fez sobre a sua vida. Através disso, você já está fazendo a obra de Deus, você já está sendo coparticipante e levando a palavra de Deus. E o que eu queria trazer? Porque muitas das pessoas também se sentem, vamos dizer, não injustiçadas, se sentem indignas de poder levar a palavra de Deus, falar dos milagres que Deus tem feito, porque muitas das vezes a gente é bombardeado por inúmeras coisas na nossa mente, né? Eu vou dizer sobre mim, até 4 anos atrás, antes de eu de fato mergulhar na palavra, começar a estudar mais, fazer o curso que eu estou fazendo, naquela época eu me sentia muito condenado, porque chegava setas, falava assim, ó, tá vendo, você não pode fazer isso, porque você já errou lá atrás, porque você já fez isso de errado. Então, pessoal, eu não estou aqui para menosprezar ou falar que eu sou melhor, que eu sou pior, jamais. Eu estou aqui para alertar você que essas vozes que você ouve não é o Senhor, tá? Porque o nosso Senhor, ele não acusa ninguém. O nosso Senhor, ele já passou uma borracha no seu passado e ele quer viver algo novo na sua vida. Ele quer derramar uma nova unção sobre a sua vida. Ele quer derramar ali todas as bênçãos sobre a sua vida. Mas muitas das vezes você que acaba impedindo esse agir de Deus na nossa vida. Como foi falado nessa palavra aqui, eu vou ler aqui novamente, no Colossenses 1, o versículo 13. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ou seja, assim que você aceitou Jesus, você se batizou, você saiu de um local que era um local de impedimento, de trevas, de escuridão, um lugar ruim, ou seja, você andava como as pessoas vivem nesse mundo, né, sem a palavra, sem conhecimento, mas a palavra chegou até você. Então, quando ela chegou até você, você foi retirado desse local de trevas e foi levado para um local de luz. E a própria palavra do Senhor diz que quando Jesus morreu, nós morremos juntamente com ele, assim que nós o aceitamos. Então, ou seja, quando Jesus foi crucificado, você foi crucificado junto com ele. Mas a palavra de Deus diz que ele não morreu e foi ficado ali morto. Não, ele ressuscitou ao 3º dia. E quando Jesus morre, nós morremos junto com ele, porque quando nós nos batizamos, nós enterramos o velho homem e nós renascemos com Cristo. Então, quando Jesus morreu, nós morremos junto com ele, e quando ele renasceu, nós renascemos juntos com ele. E a palavra do Senhor diz que quando ele morreu e ele ressuscitou antes ele era unigênito, agora ele se tornou filho primogênito. Então ele se transportou para o reino, a gente foi transportado junto com Cristo, e Jesus ele está sentado à destra do Deus Pai nas razões celestiais, e nós estamos juntamente com ele, porque ele diz que aquele que confessar com a boca, lá em Romanos 10, 9 e 10 fala que aquele que confessar com a boca que o Senhor Jesus, o nosso Deus, é o Pai e Ele é o nosso Salvador, você é resgatado dessa condição de filho perdido e você é transportado pelo reino do Filho do seu amor. Então, ou seja, através de Jesus, você tem uma condição de se tornar filho, você é cordeiro das bênçãos de Abraão, como eu já falei outras vezes nesses vídeos. Então, ou seja, quando a gente se redime, a gente ali vive uma nova vida, nós somos novas criaturas. Paulo fala muito isso no Novo Testamento, que nós somos novas criaturas. E aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. E tudo que passou já se foi. Isso fala lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, é o 5,17. Então, ou seja, tudo que se foi, passou. Então, hoje você é uma nova criatura. Você não tem mais que viver no passado. Você não tem que viver mais sob condenação. Porque Cristo, Ele já morreu por você, já livrou você de todos os pecados, da miséria. A própria palavra diz que Jesus, Ele se fez pobre para que nós se tornássemos ricos. A palavra diz que
Jesus, ele se tornou enfermo para que nós tivéssemos saúde. Então, ou seja, se tem alguma coisa que está condenando na sua mente, palavras ou até mesmo pessoas, você provavelmente ou não está andando sobre a palavra, você não está seguindo o que a palavra diz, porque a palavra do Senhor diz, né, que a gente tem que ser justo. Não, lá em Salmos 1 diz que a gente não pode andar segundo o conselho dos ímpios. Então, ou seja, na palavra do Senhor também diz que nós temos que meditar na tua palavra de dia e de noite. Eu sei que com o dia a dia, com a correria, às vezes a gente não tem tempo de ficar lendo tantos minutos, 1 hora, 2 horas a Bíblia. Mas uma coisa que eu gosto de falar muito, que a gente de fato tem que todos os dias ler alguma coisa na Bíblia. Porque quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai meditando. Pode ser 5 minutinhos do seu dia. Você pode acordar 5 minutinhos antes do horário que você acorda, antes de trabalhar, de se arrumar, fazer suas coisas. 5 minutinhos você acorda, você lê, faz o seu devocional, você ora a Deus, agradece pelo seu dia, que eu tenho certeza que o seu dia vai se tornar mais leve, vai ser um dia mais produtivo. E quando a gente já sai correndo com tudo, já vai trabalhando, às vezes você chega atrasado no trabalho, chega cansado já. Então, ou seja, quando você vem, acorda 5 minutinhos antes do horário que você já tem estipulado, você acorda, você lê a Bíblia, faz o devocional, agradece o seu Deus, o nosso Deus pelo dia, e tenho certeza que o seu dia vai fluir. E o que acontece? Quando você começa a andar dentro da palavra, não tem condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então, ou seja, as coisas que passaram, já foi. Então, ou seja, Deus ele apagou tudo aquilo que aconteceu, jogou no mar de esquecimento. Então, muitas das vezes, a gente que acaba lembrando isso. E às vezes é o próprio inimigo lançando seta, falando, tá vendo? Você não pode fazer isso, porque você é um pecador, que você errou, que você já fez. Irmãos, quando a gente está em Cristo, tudo se foi, tudo se passou. A própria palavra fala aqui em Colossenses 1,13, que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, ou seja, tudo aquilo que o inimigo tenha tentado falar com você, você vai falar assim, diabo, você não tem mais poder sobre a minha vida, eu sou uma nova criatura, eu ando sobre a palavra, eu estou assentado à destra do Pai juntamente com Cristo, você está debaixo dos meus pés, você não tem poder sobre a minha vida, você não tem poder sobre a minha família, sobre meus negócios, sobre o meu trabalho, sobre a minha saúde. Você começa a declarar sobre tudo aquilo que você às vezes está passando por alguma enfermidade, por alguma luta, alguma afronta, começa a declarar e fala assim, diabo, você não tem mais poder sobre a minha vida, porque agora estou assentado junto com Cristo nas razões celestiais, eu estou à destra de Cristo, você está debaixo dos meus pés, ou seja, nós estamos acima de todos os céus, são inúmeros céus e tem um céu acima de todos os céus. Então, ou seja, a gente está num lugar muito mais alto que ele não pode nos alcançar. Então, ou seja, se você está passando por uma opressão, se você está passando por alguma dificuldade e você não sabe como enfrentar essas dificuldades, eu estou trazendo isso hoje para você entender como você agir em atitude através dessas coisas, porque muitas das vezes a gente se torna omissos e aí deixa a vida levando e aí a nossa vida não melhora porque a gente não toma uma atitude. E hoje eu vim confrontar você para você tomar uma atitude, mas não somente querer no pensamento, você tem que começar a declarar, falar com a sua boca e em passos de atitude, começar a fazer aquilo que você quer fazer. Muitas das vezes você está insatisfeito com o seu trabalho, então às vezes esse trabalho você ganha pouco, você quer ganhar mais, mas você não faz um esforço para você estudar, ler um livro, ler coisas boas que nem esses livros aqui, ó, Charles Capps aqui, ó, O Poder Criativo de Deus para as Finanças. É um livro poderoso para você que está querendo mudar a sua vida financeiramente, ou então você quer aprender a orar melhor, a oração eficaz do Bud Wright. Então, ou seja, você não procura você melhorar. Às vezes você está com problema nas finanças. O que você tem que fazer? Ler livros sobre finanças. Ah, eu estou com problema de saúde. Você tem que ler livros sobre saúde. Então, muitas das vezes a gente vai conversar com pessoas, às vezes com pessoas que não entendem sobre o assunto, e às vezes a pessoa vai te desanimar. Ou então o que acontece? Você tem um líder, tem um pastor na sua igreja e muitas das vezes você não usufrui desse benefício, você não vai lá tirar dúvida com ele, você não vai falar com ele, você não submete à unção do pastor. E a própria palavra do Senhor fala que quando a gente não, como é que se diz? A gente não honra a unção, você não recebe unção. Então, ou seja, quando você começa ali orar, bem dizer a vida do seu pastor, da sua liderança, ou então você de fato você começa a entender que você é uma ovelha e você precisa ser pastoreado, as coisas não vão mudar na sua vida. Então, o primeiro passo, se você é uma ovelha, que você não se submete à sua liderança, eu sei que a gente não tem que ficar falando da nossa vida para as pessoas, mas o nosso pastor, ele é um guia espiritual que ele veio aqui justamente para nos ajudar. Então, ou seja, ele vai ter unção, a direção de Deus.
Deus, se você às vezes não é batizado, não tem o Espírito Santo, se você ainda não tem essa liberdade de falar diretamente com Deus, que hoje todos nós temos liberdade, mas muitas das vezes a gente não escuta a voz de Deus. É porque às vezes a gente quer que venha um profeta do céu, que abre a boca e fala na tua frente, eis que te digo. Mas muitas das vezes, pessoal, a própria palavra do Senhor já fala com a gente, ó. A própria palavra do Senhor fala com a gente. E hoje ela veio falar para você que você não está mais no lugar de trevas, você está no lugar de luz. Na própria palavra diz que lá a palavra do Senhor é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ou seja, nós temos que começar a caminhar em lugares de luz. Quem sabe às vezes você está num ambiente de trevas. Você não está em trevas. Lá em Salmo fala que a pessoa, mesmo que nós andássemos por lugares de trevas, deixa eu até pegar essa palavra aqui, para mim não esquecer qual que é o versículo certinho. Porque muitas vezes a gente acha que porque está num lugar difícil, mas às vezes é o seu trabalho, é um lugar pesado, é um lugar que você às vezes não está, né, feliz e contente, e muitas das vezes você acaba acostumando com essas coisas. Mas hoje eu vim trazer para você que você não deve se acostumar com as coisas que o mundo impõe para você. Ó, aqui diz, ó, lá em Salmos 23, 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Você possa estar num lugar de trevas, que às vezes a empresa que você trabalha, às vezes é consagrada para outros deuses. Começa a orar, pede para Deus abençoar você, para você vir trabalhar num lugar abençoado, que pessoas servem a Cristo, ou então até mesmo que você venha abrir seu próprio negócio, porque Deus ele tem poder para fazer isso. Inclusive eu vou ler mais uma passagem aqui que está em Isaías 1,19. Eu gosto de falar muito sobre essa passagem, porque de fato essa passagem muitas pessoas não pegam essa passagem para ela e às vezes vivem uma vida que não era para estar vivendo, porque justamente a gente não faz o que o Senhor fala. Deixa eu ver. Aqui está em Isaías 1,19. Eu vou falar essa palavra para você, porque muitas das vezes você não entende, não sabe o direito que você tem e às vezes você não usufrui das bênçãos do Senhor. Aqui, ó, Isaías 1,19. E aqui diz, ó, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bom desta terra. Ó, mas no versículo 20 diz, mas se recusardes e fores rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Então, ou seja, muitas das vezes você quer viver coisas boas nessa vida, mas quais os passos de fé que você está dando? Porque lá em Colossenses fala que a fé, Colossenses, deixa eu confirmar aqui, se é o Colossenses mesmo, que a fé sem obras é morta. Não é essa passagem, que a nossa fé, calma aí que senão eu vou esquecer. Não é a fé sem obras é mortas, sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus, perdão, em Hebreus 11:6, aqui ó, Hebreus 11:6, ó. Ora, é isso mesmo, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que buscam. E aí eu vou voltar aqui também no versículo 1 de 11 mesmo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, ou seja, o que você tem crido? O que você tem orado? Mas muitas das vezes a gente vive coisas que às vezes a gente mesmo fica falando, não vai dar certo, eu não vou conseguir, porque eu vou viver nessa vida a vida toda, eu vou viver passando por dificuldade, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Quando você fica falando essas coisas, aí de fato as coisas não irão acontecer. Lá em Marcos 11:23, eu gosto de falar muito também sobre essa palavra, porque essa palavra, ela é ânimo pra gente, e a gente tem que começar a declarar as coisas que a gente quer viver, não as coisas que a gente está passando, porque aquilo que a gente está passando, Deus já sabe. Agora Deus, ele quer saber o que você quer viver. Aqui ó, Marcos 11:23, e aqui diz, ó, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Então, ou seja, aquilo que você diz será feito, mas você tem que caminhar em fé. Eu quero mudar de vida, tá? Qual é o primeiro passo agora? Você vai agir em fé, orar, pedir a Deus, Deus, eu quero de fato viver o bom e o melhor dessa terra, eu quero comer coisas boas, eu quero viver coisas boas. Deus não prometeu ninguém que fosse milionário, mas ele prometeu que se crer e ouvir a palavra dele, ia comer do bom e do melhor dessa terra. Então, ou seja, se você não está vivendo isso, é porque você não está declarando em fé,
e você não está buscando a Deus, não, mas eu busco Deus todos os dias, já tem 30 anos que eu busco a Deus e nada muda na minha vida. Você tem que começar a analisar. Todo ano, quando fecha o ano, a gente faz geralmente comércio, fecha para balanço, né? Você tem que fazer um balanço espiritual na sua vida. De fato, você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem, de fato, ali falado coisas de fé? Você tinha parado de reclamar? Então, ou seja, o pessoal lá no deserto, muitos deles não alcançaram ali a terra prometida porque eles reclamaram muito. Então, ou seja, se você estiver reclamando, pare de reclamar. Começa a falar coisas boas. Então começa a proferir. Lá em Provérbios mesmo fala que aquele que sabe comerá do bem e do bom da sua língua. Então se você fala coisas boas, vai viver coisas boas. Se você fala coisas más, você vai viver coisas más. Então pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, hoje eu gostaria de fato de lembrar você que você não está mais no império das trevas. Você está assentado com Cristo, então você é uma nova criatura. Então você tem direito legal das heranças do Senhor, né? Então, ou seja, começa a declarar mais, começa a orar mais, começa a buscar mais de fato, porque eu tenho certeza que você vai ver a diferença na sua vida. Se você tem gostado desse vídeo, se você chegou até aqui, curta, comente, compartilha com seus amigos. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, para que Deus venha agir sobre áreas da sua vida, para que você venha dar saltos, você venha entrar numa nova estação, tá bom? Então, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra, meu Pai, nos mostrar que nós somos pessoas, meu Pai, que não estamos mais no mundo das trevas, meu Pai. Nós estamos transportados, estamos agora sentados com Cristo, meu Pai, à destra do nosso Senhor, meu Pai. E Te agradecemos desde já, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor já fez sobre a nossa vida e as bênçãos que o Senhor fará, meu Pai. Eu estou aqui, meu Pai, como servo de Deus, sobre o servo da Tua palavra, meu Pai. Quero interceder pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, derramar sobre as bênçãos da sua vida, meu Pai. Nós cremos, meu Pai, que nós temos que buscar a Tua palavra, como foi falado aqui hoje, em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, meu Pai. E nesse dia, meu Pai, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, trazer fé à vida dessa pessoa, meu Pai. Possa ser que ela tenha, meu Pai, lido a Tua palavra, mas ela não tenha entendido, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer entendimento, meu Pai, sobre a vida dela. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer sabedoria sobre a vida dela, como a Tua palavra diz lá em Tiago, meu Pai. Aquele que quer sabedoria, que busque, meu Pai, que o Senhor venha derramar sabedoria sobre a vida dela, o Senhor venha derramar ali, meu Pai, provisão sobre a vida dela, meu Pai. Se ela está passando por alguma dificuldade, não está conseguindo pagar o aluguel, não está conseguindo arrumar emprego, ou está passando por momentos de dificuldade na saúde dela, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, através da minha vida, meu Pai, com a autoridade que o Senhor me deu, meu Pai, venha derramar, meu Pai, bênção sobre medida sobre a vida dela, meu Pai, venha derramar ali, meu Pai, aquilo que estiver faltando sobre a vida dela, meu Pai, venha trazer, meu Pai, ali conforto, meu Pai, venha trazer ali, meu Pai, acolhimento, meu Pai, do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha, meu Pai, sobre a vida dela, e que se ela já tem buscado, meu Pai, se ela já tem se enchido, se ela já tem tudo isso, meu Pai, que o Senhor venha derramar cada vez mais da Tua unção, do Teu Espírito sobre a vida dela, meu Pai, que ela venha ser uma pessoa cada vez mais abençoada para abençoar mais pessoas, meu Pai, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que maior é aquele que serve, que é o menor, meu Pai, entre as pessoas. Então, ou seja, meu Pai, nós estamos nessa terra como mordomos para servir pessoas, meu Pai, e que o Senhor, meu Pai, através da minha vida e através da vida dela, meu Pai, que ela venha, meu Pai, alcançar pessoas, meu Pai, que ela venha ser generosa, que ela venha abençoar pessoas, meu Pai, e que se o Senhor de alguma forma, meu Pai, através da minha vida chegou nessa vida hoje, meu Pai, que ela venha ser provida, meu Pai, tanto financeiramente, meu Pai, para pagar as contas dela, para pagar ali o alimento da vida dela, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar ela, meu Pai, com saúde, meu Pai, que o Senhor venha derramar ali, meu Pai, uma unção nova, meu Pai, que ela venha entrar numa nova estação, meu Pai, e desde já, meu Pai, nós te glorificamos, meu Pai, nós te exaltamos, te agradecemos desde já por receber, meu Pai, as bênçãos do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. E amém. E você, tenho certeza que você creu e você fez essa oração junto comigo, que o Senhor vai ali, de alguma forma, abençoar a sua vida através da minha, através desse canal. E eu espero que você continue. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um livro que eu escrevi, que é um livro de fato para ajudar a sua vida, para você ser abençoado. Ali eu falo como eu superei a fase de depressão, como eu saí da CLT, fui empreender, hoje eu invisto em imóveis. Então, ou seja, como eu saí da depressão, do vício das drogas, como que eu consegui dar a volta por cima dos relacionamentos que não davam certo, e hoje eu sou pai, sou cristão, tenho uma família abençoada, e minha esposa vai ter mais um filho. Então, isso que eu quero para a sua vida. Entre nesse link, vai dar uma olhadinha lá, tem uma versão gratuita que você pode ali ter uma degustação e abençoa a sua vida e abençoa a vida de outras pessoas. Se você puder, abençoa outras pessoas, vai divulgando esse material para que você também venha ali ter uma vida transbordante na sua vida. Desde já, agradeço por você acompanhar esse canal até aqui. Tamo junto, siga em frente e até o próximo vídeo.